Para você que quer aprender mais sobre ansiedade, para você que quer aprender mais sobre as práticas do bem viver, para você que quer aprender mais como o corpo e a mente se fundem, né? Como são sistemas que estão totalmente integrados e como a gente potencializa, né, esses sistemas, como a gente potencializa a saúde do corpo e como a gente potencializa a mente, né? As descobertas da neurociência, elas são tão novas, estão tão engatinhando, mas já vem transformando tanto a nossa vida, né? E é muito bacana quando a ciência começa a expandir uma área, principalmente a neurociência na área da saúde, que vai nos mostrando o quanto hábitos tão milenares como o da meditação podem ser incorporados na vida, né? E testados aí ao longo das diferentes fases da vida. Então a meditação hoje tem sido implantada e testada de diferentes formas. A gente, quando fala de meditação, percebe aquela meditação formal, sentado, de olhos fechados. Mas hoje, aqui mesmo no meu canal, vocês já conseguem ver inúmeras formas de meditar, né? E eu prometo que eu vou vir falar bastante esse mês sobre esse assunto, tá bom? Por isso, quanto mais perguntas vocês fizerem lá no Stories, nas redes sociais, quando eu tenho o grupo VIP, se você não tá no grupo VIP do WhatsApp, faça perguntas, interaja, porque aí eu vou fazendo conteúdos para ajudar você a expandir a sua saúde, tá bom? Então, eu prometo vir falar dos diferentes tipos de meditação e formas de meditação e a gente vai desconstruindo aí essa verdade de que meditar é só fechar os olhos e fazer uma meditação sentado. Não, existem inúmeras formas. E hoje eu vim falar de uma forma poderosíssima que também é meditação, mas a gente nunca olhou para essa prática dessa forma. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? A ansiedade que é aí um estado, ela não necessariamente é ruim. Então, a primeira coisa é a gente aceitar a ansiedade, é a gente perceber que ela é como um grande elástico, que ela pode ter sim o seu nível saudável, né? Então, a ansiedade nos proporciona muitas coisas boas. Ela nos proporciona olhar para esse futuro e já pela nossa capacidade evolutiva, que é uma capacidade do cérebro mais frontal, mais externo, é uma capacidade de elaborar, né, o que a gente vai tomar de ação no agora para melhorar a nossa vida no futuro, né? Então, a gente acredita que seres pensantes, seres humanos pensantes, jamais vão fazer algo na sua vida para piorar a sua qualidade de vida lá na frente, né? A gente jamais vai imaginar que uma pessoa tome atitudes hoje porque não vê perspectiva no futuro. Muito pelo contrário, né? As pessoas agem no presente porque esperam qualidade de vida para esse futuro, esperam uma vida melhor, né? Uma vida muito mais próspera no futuro. Porém, muitas vezes a vida nos leva no automático e a gente passa sim a ter algumas atitudes, principalmente mentais, principalmente atitudes cerebrais, que nos levam a sair um pouco do eixo de equilíbrio da nossa vida. Então é como se esse elástico da ansiedade começasse a ficar tenso, né? A ficar esticado demais. Então essa percepção de quanto a ansiedade ela é boa, ela é uma ansiedade que me ajuda a prever, a melhorar, a tomar a ação no agora, para que lá na frente a minha qualidade de vida melhore. Ou e se eu estou assim com a minha percepção, a minha atenção ampliada, eu percebo também quando essa ansiedade no agora ela passa a ser um tanto doentia, ela passa a vir em looping, né? São pensamentos que a gente não consegue controlar, são pensamentos que não nos levam de fato a uma boa qualidade de vida, não nos levam a nada, né? Então, quais são os medos que estão embutidos nessa ansiedade? E aí, a gente, na pandemia, obviamente, a gente teve uma piora dos quadros de ansiedade muito, muito, muito grande, né? Eu mesmo
dupliquei o número de alunos com crise de ansiedade que chegavam até mim. Então eu tenho atendido muitas pessoas com crise mesmo, pessoas, algumas tomando remédio, algumas que buscaram as atividades naturais que a prática integral proporciona. E a ideia é que a gente sempre leve essas pessoas através de práticas para um eixo do equilíbrio da ansiedade, né? Porque a gente não consegue tirar a ansiedade por completo, isso não seria algo interessante. A gente precisa, de fato, entender qual é o equilíbrio de sentir ansiedade e de perceber esse estado. Portanto, quando eu anseio, eu preciso sentir até que ponto isso está valendo a pena nesse momento. É uma conversa interna e é uma percepção de pensamentos o tempo todo, tá? E aí eu queria apresentar para vocês hoje o que eu acredito ser um dos mais poderosos remédios para a ansiedade que já existiu, né? Não é por acaso, mas o aumento da ansiedade vem com uma grande pandemia, que é a pandemia da inatividade física. Então, quanto mais as pessoas, né, se a gente olhar um gráfico, quanto mais as pessoas se tornam sedentárias, maior também o índice de ansiedade de uma região. Então, a ansiedade está totalmente ligado ao índice de inatividade dessa pessoa, né? E é por isso que a atividade aeróbica, a caminhada, o quanto essa pessoa é ativa no dia a dia dela, o quanto esse coração bate, né? O quanto você pulsa esse sangue, o quanto você deixa fluir a sua vida, tem muito a ver com o nível de ansiedade que você vive, né? Então você está querendo dizer que uma pessoa ansiosa, ela normalmente é uma pessoa sedentária? A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de atividade aeróbica que mais potencializam você a regular a ansiedade. Mas, normalmente, uma pessoa que faz a atividade aeróbica de forma equilibrada e constante, ela consegue ter um controle muito maior da ansiedade. Aliás, tem alguns filmes que mostram isso, né? Alguns filmes que mostram como pessoas que são extremamente ansiosas, né? Tem um fluxo de pensamentos muito grande e tem muitas vezes um determinado perfil de comportamento, né? Um perfil empreendedor, um perfil proativo. Essas pessoas, quando implementam de forma importante e assertiva a atividade aeróbica, a caminhada na sua vida, se regulam e não precisam mais, muitas vezes, tomar remédio ou fazer algum tipo de terapia, porque tomam aquele hábito como uma grande terapia da vida. Então, se eu tivesse que destacar um hábito muito poderoso para o controle da ansiedade, ele é a caminhada. E não é qualquer caminhada, é uma caminhada longa, de baixa intensidade ou moderada. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil comportamental da pessoa ansiosa, né? Para quem já viveu uma crise de ansiedade, eu posso falar porque já vivi, a gente passa por muitos picos. A pessoa que tem uma tendência à ansiedade, ela tem uma tendência também a essa não linearidade da vida, né? Então você tem momentos muito eufóricos e momentos com baixa de energia, né? Então a ansiedade, ela leva você a um fluxo incessante de pensamentos, só que em alguns momentos isso cai, né? Então você fica vivendo esses altos e baixos. A crise vem, você vive aquela crise, né? Você entra até num colapso, num processo de estresse orgânico, e aí depois cai, vem um cansaço, vem uma diminuição de energia, vem uma falta de vontade, né? E aí você fica correndo no fim atrás do rabo, né? Procurando energia, quando tá com energia, mina essa energia, desce e assim vai.
caminhada, ela vai entrar exatamente nesse processo de regulação desses picos de energia que quando você está com ansiedade ou com crise de ansiedade, você tende a fazer, tá? Então, a caminhada de longa distância e de forma moderada, ela vai ajudar a equilibrar esse seu estado, tá? Então, imagina uma pessoa que precisa sustentar, e aí eu gosto muito dessa palavra, eu acho que ela cabe muito quando a gente está falando de ansiedade. Quando a gente precisa sustentar algo dentro de nós, a gente muitas vezes precisa segurar aquilo por um longo tempo, né? A gente precisa guardar algo por um longo tempo, a gente precisa esperar algo, a gente precisa deixar passar esse pico de euforia para tomar de fato uma ação, para tomar uma atitude, né? Então, quando você pratica a atividade aeróbica, né? E eu tô falando hoje aqui da caminhada, mas você pode levar isso também para a bicicleta, né? A bicicleta também pode te levar a um treino longo, mas de moderada intensidade, né? Que é o que leva a esse estado de equilíbrio. Então, quando o aeróbico é feito desta maneira que eu falei para vocês, ele vai ajudar você a se autotreinar nessa sustentação de um estado moderado, tá? Então, você troca os picos de energia que a ansiedade faz com que você tenha, então picos de euforia, de vontade, de looping mental e depois uma queda. Tudo certo aí? Uma queda de energia, porque você gastou muita energia para sustentar essa ansiedade, né? Esse pico. E a atividade aeróbica, então, vai fazer você manter esse estado mais linear. Eu gosto de falar bastante sobre a constância, né? Essa palavra, para mim, ela é muito forte, porque a constância de treinamento, ele tem a ver também com a história de sustentar. Então, será que você sustenta um treinamento por 2 meses, o mesmo treinamento, observando de forma calma, tranquila o seu coração? Então, quando você sustenta um treino mais longo e moderado, linear, sem grandes mudanças ao longo do percurso, quando você sustenta um treino desse por também um macrociclo mais longo e linear, você vai treinando a sua emoção também para isso, tá? Você pode perceber que pessoas que têm um estado mais ansioso, elas ficam querendo mudar de atividade o tempo inteiro, assim como mudar outras coisas o tempo inteiro, né? Elas não conseguem sustentar, amadurecer, perceber. Elas acabam enjoando, é como se elas precisassem de uma inovação, né? E não tem nada de errado em inovar, em pular para um momento aí de criatividade, né? Não tem problema nenhum. Mas hoje, para muitas coisas que a gente precisa, tanto no âmbito pessoal, da emoção, quanto no âmbito profissional, você precisa ter uma ideia, concretizar essa ideia, esperar ela amadurecer, criar ritmo disso, para que você consiga até mensurar a sua estratégia, né? Isso vale também para a própria emoção, né? Será que eu consigo sustentar dentro de mim uma tristeza? A tristeza faz parte da vida. Então, como que eu sustento essa tristeza aí dentro de mim, né? Então, a sustentação de um estado é muito importante ser treinada. E aí, quanto mais eu treino essa linearidade, mais eu treino esse estado constante, mais eu vou mandando embora essa ansiedade fora de controle, tá? Essa ansiedade que tem picos, essa ansiedade que me rouba a energia num nível muito alto e faz com que eu caia de energia logo após, tá? Eu não sei se alguém aqui já teve crise de ansiedade e se já percebeu isso que eu tô falando, né? Para quem tá chegando agora, você já sentiu uma ansiedade tão forte ao ponto de você ter loopings de pensamento e depois de um tempo cair a sua energia,
né, de forma brusca? É exatamente isso que a atividade aeróbica de longa distância, com constância no seu dia a dia, ela proporciona, né? Não tem nada mais chavão do que a pessoa que começa a fazer um treinamento na segunda-feira, cheio de energia, faz lá, né, um treino super intenso. Aí na terça-feira tá cansado, às vezes com dor, mas ainda vai, ainda treina, faz mais um treino. Na quarta já tá com uma super dor, que ficou da segunda, 48 horas depois, mas ainda assim diminui um pouquinho. E aí quinta já é quinta, sexta não treino, sábado não treino, domingo não treino e lá vem segunda-feira de novo, né? Entende que como você se comporta com as suas práticas na vida, isso tem muito a ver também como é a sua emoção, como é que a ansiedade se comporta na sua vida. Então, quando você regula as suas práticas de vida, quando você coloca linearidade nas suas práticas de vida, você também passa a colocar um pouco mais de linearidade nas suas emoções. Ou, pelo menos, entender como se sustenta uma alta, perceber quando você vai dar um pico de energia e sustentar essa energia dentro de você. Muitas pessoas estão tão viciadas na adrenalina da ansiedade que elas precisam dar esse pico de ansiedade, elas precisam ir no talo da emoção. Porém, elas se esquecem nesse momento do vício da adrenalina que novamente elas vão cair a energia depois, né? E é isso que um treino muito intenso, muito desafiador, cheio de força, né? E de cargas pesadas e intensas vai proporcionar na sua vida emocionalmente, né? Picos de adrenalina que depois que terminou, você vai para sua vida, você vai para o seu trabalho, você vai para sua família, você vai brincar com seus filhos. Queira ou não, você acaba projetando. É como se o seu corpo entendesse aquilo como um hábito natural, né? De viver aquela emoção muito forte, muito com impulso, tá? Então, se eu tiver que destacar um hábito muito poderoso, caminhadas de longa distância, com uma intensidade moderada. E agora eu vou falar algo que é uma chave muito interessante, né? O que é a meditação e o que é a ansiedade? A meditação é exatamente a percepção do estado presente, de como você está agora, neste momento. Se você está me ouvindo e percebendo quais são os pensamentos, como você reage a tudo que eu estou falando, se você percebe como o seu cérebro foi para algumas memórias, então você está muito meditatório, né? Você está vivendo aí uma aula meditatória, onde você pode me ouvir, mas pode se perceber. E a ansiedade é exatamente o oposto disso, é quando a gente sai do momento presente para querer projetar o futuro sempre, né? Então, por isso que a caminhada ela é tão poderosa para equilibrar os estados de ansiedade, porque ela traz você que está muito à frente para o eixo do momento presente, né? Agora, é muito importante que a gente faça essa caminhada presente, conectado nesse momento. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem a caminhada meditativa, né? Vocês, quando estão caminhando, eu não sei se vocês já pararam para observar a sola do pé de vocês. Como vocês estão pisando, se estão pisando para dentro, se estão pisando para fora. Como que tá esse pé, esse tornozelo, se tá aquecido, se você sente a planta do pé. Então, observar o seu pé enquanto você caminha, enquanto corre, é de extrema importância, tá? Muitas vezes você está num terreno diferente, como uma grama, como uma estrada de terra. Então, observar esse terreno, observar como o seu tornozelo, a sola do seu pé vão entrando em contato com esse chão é extremamente meditatório e traz o seu eixo da percepção para esse momento
combatendo a ansiedade, né? E a gente faz isso de forma natural. Eu não faço isso é natural e intencional, né? Eu não preciso pensar e ter a expectativa de não ter a ansiedade. Só eu me conectar com o que está acontecendo com o meu corpo neste momento, eu já autorregulo essa ansiedade. Faz sentido aí, pessoal? Vão me falando como que é que vocês fazem caminhada. Se vocês já perceberam e têm o hábito de perceber o pé de vocês, tá bom? Me conta aí, vão colocando. Uma outra coisa importante de perceber durante a caminhada é a postura da sua cabeça. Para o que você olha quando está caminhando? Isso é muito importante, né? Será que eu olho todo momento para o chão? Por que eu falo para os meus alunos? Olha, vocês até podem fazer um treino na esteira alguns dias, né? Quando estiver chovendo ou quando não der para ir para a natureza. Mas o mais importante é fazer a atividade aeróbica na natureza, ou mesmo que você faça na rua, fazer conectado com tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque quando você olha para o chão e você segue fazendo uma caminhada olhando para o chão, você está mandando um comando para o seu corpo de que você está muito na sua mente, né? Então, quem olha para o chão enquanto caminha, enquanto faz atividade aeróbica, está dentro da sua cabeça e não como percepção, como um looping mental, né? Você está muito, muito, muito pensativo e não está no agora. São pensamentos que estão no futuro, no passado. Quando eu me conecto com o horizonte, quando o meu olhar está em tudo que está acontecendo ao meu redor, quando eu percebo que a minha cabeça, o topo dessa cabeça, está em direção ao céu, quando o meu olhar está no horizonte e essa linha aqui, ó, do maxilar, ela também traça um paralelo com o chão, eu tenho uma postura presente de quem está no agora, tá? Então, começa a observar quando você está caminhando para onde você está olhando. Porque se você está olhando muito por chão, batata, você vai começar a ter pensamentos das suas memórias, ou você vai ter pensamentos lá no futuro, e você sai da caminhada meditativa. Você fica nessa ilusão de pensamentos que você está vivendo, mas você não está no agora, captando tudo que você pode neste momento. Uma falou, como ando na rua, penso mais em sobreviver, é isso? Não acabou aqui, sobreviver, deve ser sobreviver. A Jê, dependendo como estou, a pisada é diferente. Olha, Rosi, ótimo exercício aí pra você esse, hein? Olha só, a Jê tava falando, dependendo de como eu estou no dia, a pisada é diferente. E é mesmo, por quê? A forma como você pisa no chão, né? Ele tem a ver com o quão leve, o quão atento, o quão a sua musculatura também está, né? Às vezes você tá com a musculatura cansada. Então, por exemplo, final de semana, nossa, caminhei super, fui no parque, me diverti, pedalei e tal. Então, na segunda-feira, a musculatura tá mais cansada. Então, provavelmente, a sua caminhada tende a ser uma caminhada um pouco mais pesada, mais dura, né? Como que eu piso no chão? Como eu alivio essa caminhada, né? E também, se eu tô num dia mais triste, mais pesado, essa caminhada também é um pouco mais para baixo. A gente mudando algumas coisas no nosso dia a dia, a gente mudando essa posição, né, de como a gente se porta, se posiciona para a atividade aeróbica, a gente já muda muito a forma como o meu pé está. É por isso que perceber o pé é muito importante e a cabeça, né? Como que eu chego no chão, como que eu toco esse chão e como que eu tô pro alto, quão leve eu estou com o topo da cabeça me direcionando para cima, né? Muito bom. Vocês falaram do pé. Agora me contem, vocês têm o hábito de perceber a cabeça?
eu tava falando da esteira, né? O que que eu falo, o que que eu converso muito com os meus mentorados sobre a esteira, né? Algumas pessoas me perguntam. A esteira, ela é um painel que não muda a paisagem, né? E esse painel ainda tem números, métricas, né? Então a tendência é você ficar o tempo inteiro olhando para aquelas métricas e fazendo cálculos ou aquilo te levando para o seu mental, porque se a paisagem não muda, automaticamente o meu cérebro vai criar ali assuntos para me manter por 20, 30, 40 minutos, 1 hora fazendo a caminhada. Então fica muito cheia essa cabeça na esteira, né? É uma verdade absoluta? Não, para cada pessoa é de um jeito, mas a tendência é que quando você caminha na natureza ou caminha na rua ou na cidade e você tem uma postura adequada, um olhar altivo no horizonte, você tem uma tendência a se manter muito mais conectado ao momento presente, tá? Uma outra questão, deixa eu ver aqui quem mais colocou a cabeça também não. Sobreviver no meio dos carros. Muito bom, Max. Então, a sobrevivência no meio dos carros, ou na cidade, ou nos desafios, né? Na calçada, no atravessar, aquilo te deixa muito conectado à vida real, né? Porque é a vida real acontecendo. Você não sabe se vai vir alguém e vai passar por cima de você, então você tem que estar conectado, né? E isso é muito bacana, porque isso faz com que você aumente as percepções, né? Você esteja muito ligado. Os nossos antepassados, eles estavam muito ligados, né? Eles tinham que ficar muito atentos aonde eles pisavam, se tinha algum bicho ao redor que poderia ser uma presa. Então, você fica lá olhando a todo momento para perceber o que está acontecendo ao seu redor. E isso te traz muito pro agora, né? Você ter uma noção de tudo que acontece ao seu redor. Já quando você está lá num ambiente muito controlado, cheio de tecnologia, onde isso não muda, né? A única coisa que muda ali é um número, você já tem outra tendência, que é mergulhar aí no seu mental e aí muitas vezes ficar reforçando padrões que já tinham te deixado ansiosos antes. Então isso pode ser que você termine mais ansioso e ainda mais acelerado, tá? Então os efeitos da caminhada meditatória feita na natureza ou na própria cidade e o efeito de uma caminhada feita numa esteira, ela é diferente por este motivo, né? E tem mais, tem uma cultura que é de colocar uma televisão na frente da esteira, né? E às vezes essa televisão tá passando noticiário, ou tá passando alguma coisa que você não quer assistir, ou que você quer assistir, mas que alimentam em você outras ansiedades. Então, mais um motivo para você estar conectado em você, se desconectando um pouquinho dessas situações do dia a dia cotidianas, que são obviamente importantes, mas que não precisam estar ligadas ao seu momento de meditação e reequilíbrio. Faz sentido para vocês? É muito isso. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Vocês estão aí na aula hoje? Vocês costumam mais caminhar ao ar livre ou na esteira? Coloca para mim aí. Hoje tá um dia frio aqui em São Paulo, gente, mas tá tão frio. E aí nesses dias frios, não tá só frio, tá frio e garoa, né? Então nesses dias frios é um grande desafio a história de fazer atividade física ao ar livre, né? Quem tá lá? Ruth. Oi, Marcinha. Nossa, que bom te encontrar aqui. Saudades, querida. Ao ar livre. Marcia, você faz no Ibira, né? Você mora perto do Ibira. Faz lá, é isso? Olá, muita gente ao ar livre. Muito, muito bom. Exato. A atividade aeróbica ao ar livre, aprendendo a trazer a percepção para a sola do pé, aprendendo a trazer a percepção para o topo da cabeça, né? Aprendendo a estender essa coluna. Eu sempre brinco com os meus alunos que assim, aluno meu, quem olha de fora tem que perceber a elegância, né? Você tem que fazer uma caminhada de forma elegante, de forma leve, né? Eu vejo aquelas pessoas correndo tão pesado, né? Batendo aquele pé no chão, machucando o joelho, machucando o quadril. Por quê?
porque tem um ruim amortecimento, né? Muitas vezes a cabeça está projetada para frente, não está percebendo o que está acontecendo com esse corpo. Então, com certeza é muito importante a gente se manter conectada à postura, e isso vai fazer com que equilibre muito a ansiedade. Agora, Ju, quanto tempo? Eu já vou falar para vocês quanto tempo é ideal para a gente ter um efeito bom para a ansiedade. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal colocou. Na rua hoje ainda não deu devido ao frio e à garoa. Você é daqui de São Paulo, né, Má? A Marcinha, Vila Lobos, mas ando no bairro que é arborizado, silencioso. É isso, né? E a gente é muito gostoso, né? Porque quem caminha no meio das cidades percebe pessoas, né? Percebe a vida pulsando, percebe a vida real dos trabalhadores que estão lá, né, nos seus turnos, percebe o comércio, percebe o dia a dia. Então, assim, o fluxo criativo de quem faz uma caminhada ao ar livre é muito maior, porque não fica naquele looping dos seus próprios pensamentos, né? Você sai, você amplia, você vai ver a vida real, o dia a dia. Isso é muito poderoso para a ansiedade, né? Isso te conecta a este momento, e é isso que esse que é o maior remédio aí para a ansiedade. Perdizes, né, Mala? Aí também tem bastante árvore na rua, né? É um bairro bem arborizado, Perdizes, né? Que também é bem gostoso de caminhar. Muito, muito bom. E como a gente faz nos dias que estão frios? Bota a roupa e vai, né? Compra a roupa térmica, fecha aqui, ó, essa região da orelha, né? Pescoço, orelha e pés quentinhos, manda bala. E agora máscara ainda, a gente consegue ficar quentinho mesmo num dia frio. Vou contar para vocês hoje de manhã. Tem um grupo, né? Cada grupo de alunos que eu atendo às terças e quintas tem em torno de 15 alunos. E aí, obviamente, já conheço que nos dias frios, como hoje tava por volta de 12 graus de manhã e garoando, os alunos tendem a ficar na cama. Mas quando você diminui a constância do seu treinamento, você diminui também o potencial que ele tem de te autorregular, né? Então, aquilo que eu tava falando no começo da live. Você tem uma tendência a ter mais picos de ansiedade. Quando você tem uma regularidade de treinamento e esse treino também é moderado, você tem uma melhora no estado de ansiedade interno. E aí, quando acontece em tempos como agora, de muito frio, se você começa a ceder para o seu estado de preguiça, para o seu mimimi, né? O mimimi é muito interno, né? É uma questão de querer se acolher, né? Só que quando você tem um propósito, e esse propósito é de saúde, é de regular a sua ansiedade, o seu estado de nervosismo, é regular os seus picos de irritação. Quando você sabe o propósito, não importa que temperatura tá fora, né? Não importa se hoje está 12 graus ou 32, né? O que importa é você encontrar em um momento na sua agenda que você estipulou para isso e ir caminhar, ir fazer independente, tá? Quando tá chovendo, um dia ou outro, a esteira tudo bem? Tudo, mas vocês vão perceber que a qualidade diminui. E aí, para quem tem uma casa que pode fazer dentro de casa, façam no corredor de casa, né? Existe um grande paradigma de que a gente não pode ampliar o número de passos, a gente não pode fazer uma caminhada mesmo que em casa. Pode sim, coloca lá um relógio e manda bala. Falando em relógio, o ideal é que para a gente ter um efeito como de um antidepressivo para o nosso organismo, um efeito bioquímico para o nosso organismo, a gente faça uma caminhada meditatória acima de 20 minutos, tá? Então, o ideal é que você faça práticas acima de 20 minutos. De 20 a 50 minutos é o ideal, tá bom? Depende do grau aí que você tá de desenvolvimento. Então, se você é sedentário, não vai começar com 50 minutos, começa com 20, né? Mas 20 minutos passa tão rápido e tem um efeito
tão positivo sobre nós, sobre o nosso estado mental, né? As pessoas têm falado tanto sobre saúde mental e a saúde mental, ela não se sustenta num corpo parado, porque bioquimicamente o corpo parado, ele não vai produzir o hormônio de bem-estar, ele não vai produzir o seu, entre aspas, antidepressivo natural. Já quando você sai para tomar o seu remedinho da ansiedade, que é o que é a caminhada longa e equilibrada, né, moderada, você ganha esse benefício para a sua saúde praticando e mais de graça, né? Porque você pode fazer aí perto da sua casa e você pode aprender a fazer isso para o resto da sua vida, tá bom? Então, encare com responsabilidade a prática de caminhada, porque ela é, de fato, o hábito mais poderoso para chegar a níveis ótimos de ansiedade, tá? Primeiro, porque ela é bioquimicamente um trabalho de mobilização desse corpo, desse metabolismo, mas ela é também uma meditação ativa. E meditação ativa tem um efeito sobre o cérebro muito poderoso, transformando as áreas que a gente acessa. A Jandira falou assim: é difícil ir, mas o retorno é super prazeroso e animador. Exato, por quê? Porque a gente libera hormônios que geram para nós um estado de relaxamento. Então, se você vai de manhã, né, igual a Jandira treinou hoje de manhã comigo, tava frio, tava garoando, mas fizemos lá 40, 50 minutos de atividade aeróbica. Quando volta em casa, toma um banho e você tá com o corpo oxigenado, você tá com a pele oxigenada, você tá com os órgãos oxigenados, você se hidrata. E aí você começa a trabalhar num outro ânimo, numa outra vibração e você se conecta com a vida muito diferente, né? Você poderia ter feito diferente, né? Que era ter ficado na preguiça, ter alimentado aí muitas vezes pensamentos ansiosos, isso virar um grande ciclo vicioso no seu cérebro, né? Muito bom. Um hábito poderoso já pode modificar muitas áreas da sua vida, tá bom?